Alô, bom dia, estamos de volta nesse sábado 12 de abril de 2025. Sejam todos bem-vindos. Estou meio atrasado hoje, né? Pois é, meus amigos, tem coisas que realmente nos causam inveja. Nós aqui no Cone Sul, ou melhor, nas repúblicas bananeiras, né? Estou me referindo especificamente a Bolívia, por exemplo. Tem coisas que causam inveja aos bolivianos. Como, por exemplo, uma reunião ministerial limpa, pequena, todo mundo ali numa mesa, todos os secretários ou ministros, como queiram, numa mesa pequena, relativamente pequena, principalmente se essa reunião é da maior nação da Terra. Imaginem a nação mais poderosa da Terra fazendo uma reunião ministerial numa mesa com 17 secretários apenas. Tem coisas que realmente causam inveja aos bolivianos. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. Donald Trump fez ontem uma reunião com seus secretários. 17 secretários ali expondo para Donald Trump as rápidas e impressionantes conquistas de suas pastas ou de seus departamentos. Eu fiz aqui um resumo baseado num post, numa thread de Carl Meda, que dizia o seguinte, ele começa comentando o seguinte: o presidente Trump acabou de sediar uma reunião de gabinete de alto risco na Casa Branca. Um por um, os principais membros do gabinete fizeram anúncios importantes, reportando-se diretamente ao povo americano. E aqui então está tudo o que você precisa saber. Bem, em relação ao primeiro depoimento, a primeira prestação de contas, em relação a preços do consumidor, a informação é que os preços ao consumidor estão caindo, os custos de energia estão caindo, o país está ganhando 2 bilhões por dia com tarifas. Estamos consertando acordos comerciais que deveriam ter sido resolvidos décadas atrás, disse Trump. Os Estados Unidos finalmente estão exigindo respeito. Outro, o secretário de Defesa Pete Hegseth, ele disse que assinou acordos garantindo a segurança do Canal do Panamá com a presença militar dos Estados Unidos. Tropas, disse ele, estão retornando às antigas bases para combater a influência chinesa que cresceu sob governos anteriores. 3. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, ele disse: os países estão se alinhando para negociar após anúncios de tarifa, negociar com os Estados Unidos. Foi o anúncio que ele fez. O programa Gold Card será implantado, será lançado em uma semana, prometeu ele, e abrirá um possível caminho para a cidadania já divulgado anteriormente. Aquele cartão Gold Card que Donald Trump sugeriu que custasse 5 milhões de dólares. Aí a pessoa paga os 5 milhões de dólares e se torna, então, cidadão americano. Ou melhor, já tem o caminho aberto para a cidadania. Eu disse anteriormente que se tivesse 5 milhões de doletas sobrando aí em algum lugar, aí investido em algum lugar, eu certamente tiraria o investimento para comprar este cartão. Mas infelizmente eu estou muito longe, está difícil chegar nos 500 dólares, quanto mais nos 5 milhões, né? Muito bem. O quarto foi a secretária de Educação, Linda McMahon. Ela revelou que a sua pasta já reteve 400 milhões de dólares que iriam para a Colômbia e reteve outros 8 bilhões de dólares que iriam para a Universidade de Harvard por causa do antissemitismo nos campos. Ela informou que a reunião com governadores, foi marcada uma reunião com governadores para devolver o controle de educação aos estados. Que maravilha! Porque o governo teria que ter esse controle. Claro, porque aí sabemos que o fluxo de dinheiro pode ser maior e mais manipulado. Mas os estudantes, a rigor, estudam
numa cidade, e essa cidade é mais bem controlada pelo Estado. Isso aí é um sonho antigo de muitos educadores e também administradores. Passar a educação para a mão dos estados e, por que não, mais tarde, só para os municípios, não é mesmo? Pois bem, é o que Donald Trump está fazendo, então a secretária de Educação, Linda McMahon, já anunciou esses resultados. Está economizando, não mandando mais dinheiro para universidades que deseducam, ou então que fomentam apenas as questões relacionadas a posições ideológicas, o que acabou, né? O que acabou. Pelo menos nesses próximos 4 anos não veremos mais isso nos Estados Unidos. 5. Liz Zeldin, da Agência de Proteção Ambiental, ela disse que, ou melhor, ele disse que cancelou 22 bilhões de dólares em subsídios lançados, a maior ação desregulamentadora da história. Disse também que o objetivo é reduzir os custos de aquecimento residencial, tornar os carros mais acessíveis e aprovar novas usinas de energia. Reduzir os custos de aquecimento residencial é realmente fundamental, porque, como nós sabemos, o governo anterior aumentou e muito esses custos e, pasmem, em alguns estados estava até proibindo o uso de fogão a gás, acreditem. 6. O secretário de Transporte, Sean Duffy, ele disse que os Estados Unidos precisam reconstruir a indústria de construção naval para se tornar uma potência global. Avisou que retirará os requisitos, está retirando os requisitos verdes e de justiça social da infraestrutura para focar em coisas reais, como estradas e pontes reais e não imaginárias. 7. A secretária da Agricultura, Brooke Rollins, informou que as tarifas que estão sendo na base aí de pelo menos 1 bilhão por dia, parte disso irá para a agricultura. Ela informou que essas tarifas ajudarão os agricultores que enfrentaram aumentos de custo de até 30% para custear as suas safras. Ela disse também que trabalha com Robert Kennedy Jr. para reformular os cupons de alimentação, o maior programa do USDA. E, ao mesmo tempo, disse ela, estão removendo os elementos DEI da pasta, diversidade, equidade e inclusão. 8. O secretário de Tesouro, Scott Bessent, ele garantiu, o gerente disse que está gerenciando a fila de negócios com mais de 75 países. Está fazendo negociações com mais de 75 países, considerando as melhores ofertas. Ele disse que está lidando com sucesso com o aumento do teto da dívida no projeto de lei orçamentária e enfatizou a mudança de foco de Wall Street para o Main Street. Num contexto econômico, o termo Main Street é usado coloquialmente por economistas para se referirem coletivamente às pequenas empresas independentes dos Estados Unidos, enquanto, claro, Wall Street significa aqueles envolvidos em grandes empresas e altas finanças. E, portanto, o que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse é que agora os Estados Unidos estarão voltados mais para os pequenos negócios. 9. A procuradora-geral Pam Bondi, que, na minha humilde opinião, está devendo resultado. Mas ela disse o seguinte, que sua pasta exige que tribunais agora apoiem o governo Trump em relação à discrição de gastos, o que é muito importante. 11 réus já foram acusados de posse, disse ela, de 11 bilhões em cocaína. Ela disse também que processar os terroristas da Tesla sem negociações é prioridade da sua pasta, apontando aí para sentenças de até 20 anos para esses que depredaram agências da Tesla
e danificaram veículos. 10º, secretária do Trabalho, Lori Chaves de Render, ela disse que encontrou enorme fraude. Ela descobriu fraudes no valor de 400 milhões em pagamentos falsos de seguro-desemprego e avisou que o dinheiro foi para 25 mil pessoas com mais de... Descobriu, né? Que esse dinheiro, parte desse dinheiro, desse desvio, foi para 25 mil pessoas com mais de 115 anos e 10 mil e também para 10 mil pessoas ainda não nascidas. Vejam vocês. E tudo isso, então, está sendo devolvido ao Tesouro. Bilhões estão sendo devolvidos ao Tesouro, disse Lori Chaves. 11. A secretária do DHS, Christine Noem, ela informou o presidente que a sua pasta já está no 2º mês consecutivo de recordes negativos de travessias de fronteira. E ela avisou também que está implementando um programa de autodeportação com um caminho seguro para apenas aqueles que possam retornar legalmente aos Estados Unidos. E também sua pasta está voltada para disposições especiais para trabalhadores rurais. O 12º a falar foi Elon Musk. Ele identificou 150 bilhões em desperdício governamental. Falou também que o Trump Gold Card estará operacional dentro de uma semana. Foi outro aqui a fazer a mesma promessa. Parece, disse ele, estar vinculado ao sistema de imigração mencionado já anteriormente. O 13º a falar foi Tulsi Gabbard, do Departamento de Inteligência. Ela anunciou que foram encontradas evidências de que máquinas de votação são vulneráveis a hackers, o que incentiva o uso de cédulas de papel, disse ela. E também soltou uma bomba. Ela disse que divulgações de documentos sobre o assassinato de Robert Kennedy, do ex-presidente, do presidente assassinado Robert Kennedy, e do pastor Martin Luther King, será anunciado em poucos dias. Bomba, bomba, bomba. O 15º foi o secretário da Saúde, Robert Kennedy Jr., a falar. Ele disse que a sua pasta está reavaliando o uso do flúor para o consumo humano. Sua pasta também está removendo refrigerantes dos cupons de alimentação e falou sobre a Operação Cegonha, que está limpando fórmulas infantis. E disse também que há restrições de celulares celulares nas escolas já foram ordenadas pela sua pasta. E haverá também redução dos testes em animais, em laboratórios, em favor da inteligência artificial. O 16º foi o secretário do Interior, Doug Burgum. Ele informou que sua pasta abriu arrendamentos de terras e offshores para liberar a energia americana. Disse que esse foi o primeiro contrato de arrendação do Golfo da América já vendido através desse programa. E ele revogou as restrições de Biden ao desenvolvimento energético. O 17º foi o secretário de Estado, Marco Rubio. Ele falou sobre as negociações de paz com o Irã, que estão, aliás, marcadas para hoje. Falou também sobre repressão dos vistos de estudantes. Ele disse: ninguém tem direito a um visto de estudante. A imprensa os cobre como se fossem cidadãos por direito de nascença. Mas, etc. e tal. Bem, aqui em relação ao Irã, de fato, hoje, como eu avisei no vídeo de ontem, está marcado em Omã um encontro entre a delegação americana e o Irã. Eu disse no vídeo da noite que o Irã está disposto a negociar com o presidente Trump, porque teme que o uso forte das tarifas, mais todos os problemas que o Irã enfrenta, podem levar a uma revolta popular incontrolável.
Isso está no vídeo de ontem à noite. Israel, no entanto, está um tanto quanto preocupada, reticente, porque acha que isso pode ser mais uma enrolation do Irã para continuar desenvolvendo aí o seu projeto de armas de destruição em massa. Bem, nesta mesma linha vai o professor de Harvard, Majid Hafizadeh. Parece que ele ouviu o meu vídeo de ontem à noite e publicou hoje no Gatestone o seguinte, no Gatestone Instituto o seguinte. Ele disse que não devemos perder o nosso tempo, mas claro, ele está se referindo ao Donald Trump. Os mulás do Irã, disse ele, não abandonarão o seu programa nuclear. Entre os tópicos do seu longo texto está o seguinte: Teherã, diz ele, já jogou esse jogo antes, concordar com as negociações, fazer programas vagos, promessas vagas, obter alívio das sanções e então continuar discretamente desenvolvendo o seu projeto nuclear sem ser notado. Essa fórmula funciona há mais de 2 décadas, disse ele. Neste momento, a única razão pela qual o Irã está falando é para protelar, para prometer apenas o suficiente para impedir os Estados Unidos de o atacarem. Porém, estamos quase lá, para manter seu regime e evitar que as centrífugas em instalações de enriquecimento de urânio sejam reduzidas a escombros. O regime não quer a guerra, mas também não pode aceitar o desarmamento nuclear total, disse Hafizadeh. Aqui outros tópicos importantes, mas todos nessa direção. Então, se há essa perspectiva de que o Irã aceite um novo tratado sobre armas nucleares, um novo acordo nuclear, existe agora também, mais do que nunca, essa perspectiva de que seja mais uma protelação para ir tocando as coisas na moita, como se diz por aqui. Isso vem do professor Hafizadeh, que é iraniano e conhece muito bem o que acontece lá no regime dos ayatollahs. Para terminar, um enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, disse ao presidente Trump que o caminho mais rápido para um cessar-fogo na Ucrânia é reconhecer a soberania da Rússia sobre as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk e as regiões de Kherson e Zaporizhzhia. Isso foi informado pela agência Reuters, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo a RT News, Witkoff teria dito isso ao presidente Trump após se reunir na semana passada com Kirill Dmitriev, representante especial da presidência russa para investimentos e cooperação econômica com países estrangeiros. Então, se a Rússia ficar com as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, e mais as regiões de Kherson e Zaporizhzhia, a guerra acaba imediatamente, segundo o enviado especial do presidente Trump, Steve Witkoff. E isso quer dizer o seguinte: lembra sim o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Uma parte da Alemanha ficou para os orientais, que estavam ligados à União Soviética, e a Alemanha Berlim foi dividida ao meio, não é mesmo? Por isso, o famoso Muro de Berlim. Parece que Witkoff está propondo algo mais ou menos parecido. Agora, é bom lembrar aqui que 2 referendos populares já foram feitos antes da invasão da Rússia à Ucrânia. Um na República Popular do Donetsk e outro em Luhansk. E a pergunta era: vocês querem pertencer à Ucrânia ou à Rússia? E a vitória foi grande em favor da Rússia. Daí porque esse é um dos argumentos do Kremlin. Aquela região é russa. Ela é habitada por russos que querem pertencer à Rússia. Bem, isso será muito polêmico daqui para frente, principalmente depois da decisão de Donald Trump, se ele acatará esse conselho ou não. É mais uma dessas coisas que temos que aguardar com muita atenção. Por enquanto é isso. À noite eu volto, se Deus quiser. Espero vocês. Até lá.